Esse é o Poço Azul de Santa Rosa. Quem olha pela superfície pode pensar que se trata apenas de um lago despretensioso no meio do deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Porém, no fundo dele existe uma imensa grade de metal que bloqueia a entrada de uma enorme caverna subaquática. E quem acompanha o canal sabe que uma imensa grade de metal dessas só é instalada na entrada das cavernas por uma razão. Hoje, veremos os motivos que levaram à instalação desta grade e o que pode acontecer se você a ignorar deliberadamente. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A 160 quilômetros a leste de Albuquerque, Novo México, fica a pequena cidade de Santa Rosa. Numa parte da cidade, existe um local popular para a prática de natação e mergulho, que à primeira vista pode parecer apenas mais um lago como muitos outros da região. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Existem algumas árvores e pedras nas bordas, mas a primeira coisa que se nota é a cor azul profunda da água, revelando o fato de que não se trata de um lago raso. Obviamente, o lago é muito profundo e suas águas são extremamente límpidas. E por ser tão despretensioso visto da superfície, pode-se esperar que este não seja um dos locais de mergulho mais populares de todo o país. O Poço Azul também está localizado na histórica Rota 66, que, para quem não sabe, é uma das rodovias mais antigas dos Estados Unidos, que remonta à década de 1920. Desde então, tornou-se um ponto turístico popular, mas antes da criação da Rota 66, no local já havia estradas de terra muito mais antigas. E durante esses períodos, o poço fornecia água ao gado e aos viajantes que atravessavam o deserto. Mas até mesmo antes disso, as populações nativas indígenas já usavam o poço durante séculos, talvez milênios, como uma fonte ilimitada de água e um local para os seus cultos. Na verdade, não sabemos até onde vai a história, porque não restaram registros escritos dessa época. De qualquer forma, hoje sabemos que o Poço Azul de Santa Rosa era frequentado por essas populações devido a achados arqueológicos na região. Esse tipo de fonte natural é alimentada pela água das profundezas da terra, e devido à pressão sob a qual a água está, ela flui em volumes inacreditáveis. Este, em particular, tem um fluxo constante de 3.000 galões por minuto. Isso é suficiente para encher uma piscina olímpica em menos de 3 horas. E a água do buraco se renova completamente a cada 6 horas ou um pouco mais. Então, isso deve lhe dar a indicação de quão grande ela é. E ele faz isso dia após dia, como acontece desde que as pessoas o usavam. E também é por essa razão que a água é tão límpida. Ela é constantemente substituída por uma nova água limpa e a uma temperatura constante de 17 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Na superfície da água, o poço tem cerca de 25 metros de diâmetro. E à medida que você desce da superfície, ela começa a se estreitar um pouco como uma ampulheta. Então, no ponto intermediário, ele começa a se alargar novamente, e eventualmente o poço se alarga para quase 40 metros de diâmetro na parte inferior de sua profundidade de 30 metros. Na parte inferior também estão alguns objetos interessantes. Existem algumas pedras e alguns escombros, coisas típicas que você esperaria, mas também há ossos, um crucifixo e uma pequena abertura no lado leste. Essa abertura é coberta por uma grade de metal que é a entrada para uma enorme caverna subaquática. Tal como acontece com a maioria das fontes naturais, de onde a água vem de algum lugar profundo da Terra, o caminho que essa água faz não é conhecido. Durante um longo período de tempo, a água corrói aleatoriamente a rocha, mais macia e solúvel. Isso às vezes cria salas e corredores enormes, e outras vezes apenas um pequeno aperto. Mas você não pode realmente dizer do lado de fora como será a aparência de uma caverna até entrar nela. A maioria das pessoas não tem absolutamente nenhum interesse em descobrir como é uma caverna por dentro, mas nem todos. E, infelizmente, a grade que bloqueava a entrada nem sempre existiu. Todos os anos, milhares de estudantes vêm de todo o país para mergulhar no Poço Azul de Santa Rosa. A água é límpida, a temperatura é estável e não há correntes como os que os mergulhadores precisam se preocupar. É como uma grande piscina com condições perfeitas para aprender, o que é uma parte da razão pela qual ele é tão popular. Em março de 1976, 10 alunos, juntamente com seu instrutor, pararam seus carros no estacionamento do centro de visitantes.
prontos para aproveitar essas condições. Como estudantes da Universidade de Oklahoma, eles planejaram fazer algumas fotografias subaquáticas como parte de suas aulas. Por volta das 10h30, todos estavam com seus equipamentos de mergulho e 2 estudantes, Mike e David, entraram na água com todos os outros. Antes de iniciar o mergulho, todos os alunos foram orientados a não permanecerem muito tempo no fundo e avisados que, em hipótese alguma, deveriam entrar na caverna do lado leste do buraco. Depois das instruções, todos começaram a descer e explorar a água. Para alguns alunos, esse aviso foi mais como um convite. Logo, David e Mike foram até o fundo para olhar ao redor, e antes que percebessem, estavam flutuando em frente à pequena abertura de mais de 1,5 metro. Por fim, a curiosidade deles falou mais alto, e eles acenaram uns para os outros para entrar e dar uma olhada. Da entrada, a caverna desce cerca de 4,5 metros, e logo o ambiente fica bem diferente. O espaço é mais apertado e as paredes e o chão são irregulares e arenosos. Não é exatamente como a água cristalina acima. Mesmo assim, eles continuaram. E na parte inferior da queda de 4,5 metros, há um grande corredor que se divide para frente e para trás em um ângulo de 60 graus. Atrás deles, a caverna era um beco sem saída, mas à sua frente, a caverna descia ainda mais e se dividia em várias salas. Agora, embora esses túneis tenham um tamanho decente, sem o treinamento adequado, os mergulhadores podem acidentalmente perturbar demais a água ao nadar. Isso então levanta a areia e o lodo do fundo. Também é fácil não perceber que você está fazendo isso, porque está olhando para sua frente enquanto explora. Só quando você se vira é que você percebe que obscureceu completamente o caminho. Assim, à medida que Dave e Mike continuavam, sem o conhecimento deles, eles estavam literalmente selando seu próprio destino. Finalmente, quando se viraram, não tinham ideia de qual era o caminho de volta. Do ponto de vista deles, era apenas uma grande nuvem de poeira na sua frente. E ao entrar em uma nuvem como essa, você perde completamente o senso de direção e não tem ideia de qual é o caminho para cima e qual é o caminho para baixo, nos túneis sinuosos e aleatórios. É aqui que o pânico geralmente se instala. Você começa a sentir aquele buraco no estômago enquanto se move cegamente pelo lodo, sabendo que cometeu o maior erro de sua vida e que só lhe resta uma certa quantidade de ar. E antes que você perceba, você está respirando com tanta dificuldade que está hiperventilando e se movendo muito mais rápido do que deveria em pânico. Isso só aumenta o problema de visibilidade, e você está batendo em paredes e tetos. Então, de repente, você respira e parece que está respirando por um canudinho, porque ficou sem ar em seus tanques. Não demorou muito para que os alunos e o instrutor restantes percebessem que algo aconteceu com David e Mike. Então, pouco depois, começou a recuperação de corpos. Na tarde, no mesmo dia em que David e Mike entraram na caverna, os mergulhadores de resgate desceram até a entrada da caverna e percorreram uma linha de 30,5 metros para procurá-los. Ao contrário dos 2 estudantes, isso permitiu-lhes encontrar o caminho de volta, mesmo que a passagem estivesse assoreada. Durante essa busca, eles encontraram o corpo de Mike perto da entrada de uma das muitas salas que a caverna tem e que se ramifica no corredor principal. No entanto, demoraria muito mais para encontrar David. Na época, o mergulho em cavernas estava ainda engateando. Até mesmo as equipes de resgate eram compostas principalmente por voluntários. Muitos deles nem sequer entravam por causa das más condições. A profundidade era um problema, mas além da profundidade, a caverna é pequena o suficiente para que só fizesse sentido enviar uma pessoa de cada vez. Nos dias seguintes, a equipe chegaria a 55 metros de profundidade, ou seja, mais que o dobro da profundidade de onde a caverna começa. Durante isso, um mergulhador de resgate finalmente chegou ao final de um grande corredor. Então, ele acendeu uma lanterna poderosa para iluminar a sala, mas por causa do tamanho da câmara, ele não conseguia nem ver o fundo. Talvez a parte mais assustadora de tudo durante a busca tenha sido que as bolhas que os mergulhadores expeliam estavam desalojando pedras no teto. Em um caso, o mergulhador de resgate foi atingido nas costas por uma pedra com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Em outro caso, um mergulhador foi atingido por um que tinha 60 centímetros de diâmetro e provavelmente pesava centenas de quilos enquanto atravessava os túneis escuros. Finalmente, 4 dias depois, no dia 14, as buscas foram canceladas e a água ficou muito turva devido às mudanças de pressão na superfície. Depois disso, uma grade de metal de 136 quilos foi baixada sobre a entrada para evitar que alguém entrasse. E só mais de um mês depois, a grade foi temporariamente removida e o corpo de David foi finalmente localizado.
Incrivelmente, estava a apenas 39 metros de profundidade, o que não é tão profundo comparado com a distância que o resgate havia alcançado. Eram tantos quartos e ramificações e fendas que precisavam ser verificados que levou todo esse tempo. Finalmente, depois disso, a grade foi reinstalada, onde permaneceu durante quase 40 anos. 37 anos depois, uma organização de mergulho conhecida como ADM Fundação de Exploração entrou em contato com a cidade de Santa Rosa, na esperança de obter permissão para mapear e explorar a caverna que havia permanecido selada durante todos esses anos. Após algum planejamento e autorizações, a ADM obteve permissão e sua primeira tarefa foi remover a pesada grade que cobria a entrada. Infelizmente, quando foi removido, descobriram uma enorme quantidade de rochas e detritos em seu interior. Aparentemente, sem o conhecimento das autoridades, o exército despejou dezenas de caminhões basculhantes cheios de pedras na entrada. Então, primeiro, eles tiveram que dragar o fundo e remover os detritos, antes mesmo que pudessem entrar. Eventualmente, havia apenas uma grande pedra no caminho que bloqueou o acesso e interrompeu o progresso por mais 3 anos. Em 2016, o caminho estava finalmente aberto o suficiente para o início da exploração do mapeamento. Para a missão, além de alguns dos outros mergulhadores de cavernas de primeira linha da época, o homem que liderou a exploração foi o lendário mergulhador de cavernas Mike Young. Durante alguns dias, ele e outro mergulhador da marinha chamado Shane Thompson mapearam a caverna e instalaram cabos fixos para garantir que encontrariam a saída de volta. Em 26 de março, eles haviam percorrido o máximo que podiam, que era de 59,4 metros. Eles poderiam ter conseguido se aprofundar um pouco mais, mas no final decidiram que daria muito trabalho. O ponto mais profundo da caverna estava cheio de pedras que precisariam ser removidas para avançar. Então, em vez disso, eles decidiram que aquele seria o último dia de mergulho e tudo o que Mike iria fazer seria fazer mais uma verificação da área caso ele perdesse alguma passagem e remover a linha que haviam fixado no fundo. Agora, não está muito claro se a caverna sempre foi assim e simplesmente não foi descrita dessa forma quando o primeiro resgate foi feito em 1976. Mas quando Mike e Shane mergulharam na caverna, ela estava cheia de grandes pedras e pedregulhos. Assim, além de nadar pelos túneis, os túneis também estavam cheios de pedras, que às vezes eram do tamanho de carros. Isso significava que eles também teriam que encontrar uma rota através das rachaduras e aberturas entre as grandes rochas instáveis. Às vezes, eles nem tinham espaço suficiente para se virarem. Outras vezes, eles estavam nadando e tinham que retirar enormes pedras, o que também era perigoso, porque corriam o risco de desalojar pedras maiores. Na verdade, tudo isso era tão traiçoeiro que até no penúltimo dia de exploração, apenas Mike conseguiu atravessar a restrição a 45 metros. Então, como finalmente Shane conseguiu atravessar depois, eles planejaram que ele acompanhasse Mike no último dia de mergulho até uma profundidade pré-planejada. Depois que os dois homens passaram pela primeira restrição, o túnel que eles entraram ficou cheio de pedras e detritos na parte inferior, deixando-os a apenas alguns metros do teto. Essa parte também tinha cerca de 1,80 m de largura. Porém, para essas profundezas da caverna, isso era bastante decente em termos de espaço e visibilidade. E não havia muito lodo sendo levantado enquanto eles nadavam. Eventualmente, eles chegaram à próxima restrição, e Mike colocou a mão na frente de Shane para sinalizar para ele esperar. Antes de entrar, esse era o local que eles planejaram que Shane deveria esperar enquanto Mike recuperava a linha. Mike era mais experiente, e a próxima seção era tão apertada que fazia sentido que apenas uma pessoa passasse por ela. Então, depois de dar o sinal, Mike virou-se e nadou até a pequena fenda nas rochas e espremeu-se através dela, até que suas nadadeiras sumiram de vista. A partir daí, a caverna fica ainda mais traiçoeira. São basicamente todas restrições muito pequenas, através de grandes pedras, onde os espaços são tão apertados que Mike tinha que passar com os braços junto ao corpo. Ele chegaria à linha guia sem problemas e estava prestes a removê-la, mas então pensou consigo mesmo que isso deveria ser filmado. Eles também estavam filmando o documentário sobre o Poço Azul, e Shane estava usando uma câmera para filmar tudo. Então, em vez de cortar e remover a linha, ele achou que seria uma boa ideia voltar para pegar a câmera e filmá-la. Depois de voltar como esperado, o caminho ficou completamente assoreado. O espaço é tão apertado que não importa o quão cuidadoso você seja, você está roçando em pedras e levantando areia. E isso era tão grande coisa que eles já estavam seguindo uma linha, mas depois de alguns metros de volta às restrições, ele deu de cara com Shane.
Alguns minutos antes, no momento em que as nadadeiras de Mike desapareceram, Shane nadou logo atrás dele, completamente contra o que haviam planejado. Ele decidiu naquele momento que queria ver o resto da caverna e decidiu seguir Mike. No momento em que os dois se encontraram, Shane já havia passado por 5 restrições rígidas e estava um pouco preso e começando a entrar em pânico. Mike estava obviamente confuso também, porque sabia que tinha acabado de passar por algumas restrições não tão fáceis. Mas de qualquer forma, depois que o choque passou, ele sinalizou para Shane para voltarem. Shane então respondeu que não poderia. Entre estar preso e quão pequeno era o espaço, não havia como ele se manobrar de volta. Então, em vez disso, Mike saiu da abertura, agarrou Shane e o puxou com toda a força que pôde. Ele iria ajudá-lo a se virar, mas não antes de sentir que quebraria as pernas de Shane no processo. Finalmente, os dois conseguiram passar pelas pedras em direção à saída, e embora Mike não pudesse ver Shane através do lodo, ele podia sentir a linha se movendo em suas mãos, então sabia que Shane estava se movendo também. Então, de repente, a linha foi arrancada das mãos de Mike, como se Shane tivesse puxado com toda a força. E imediatamente ele começou a tatear pelas pedras, tentando encontrá-la novamente, porque essa era literalmente a sua única linha de salvação. Então, enquanto ele tateava, ele começou a sentir sua respiração ficar cada vez mais ofegante. Felizmente, ele tinha a noção de que portava um equipamento que poderia durar o dia todo se fosse necessário. Não havia pressa para ele porque ele ainda tinha muito ar nos seus tanques. Tudo que ele precisava era parar um minuto e se acalmar um pouco. Então foi isso que ele fez. Quando ele se acalmou, ele começou a olhar em volta novamente. Ele sabia a direção que precisava seguir porque já estava indo na direção certa antes, mas ainda não conseguia encontrar a linha guia em lugar nenhum. Eventualmente, ele achou uma pequena abertura e passou por ela, e continuou nadando, e milagrosamente tropeçou na linha guia novamente. Então, ele deu um grande suspiro de alívio e continuou seguindo através das pedras. Então, de repente, ele sentiu o braço de Shane passando por essa pequena abertura nas pedras. E imediatamente ele pôde perceber, pela maneira como estava se movendo, que Shane estava absolutamente em pânico. Mike agarrou-se a ele para tranquilizá-lo de que iria ajudar e começou a procurar uma maneira de tirar Shane de onde ele estava preso. Ele finalmente encontrou uma abertura maior por perto e guiou Shane até ela, puxando na direção dela. Nesse ponto, Shane ainda está completamente perdido, mas pareceu perceber que Mike encontrou uma saída. Infelizmente, assim que ele chegou à abertura, ele começou a engatear o mais forte e rápido que podia. E porque ele fez isso tão aleatoriamente em seu pânico, ele realmente conseguiu se enfiar embaixo de Mike no túnel estreito, a tal ponto que a cabeça de Shane estava nos pés de Mike, e a cabeça de Mike estava nos pés de Shane. Nesse ponto, eles estavam completamente presos, mas Shane continuava em pânico e chutando com suas nadadeiras feito um louco, forçando Mike a ter que proteger seu rosto dos chutes de Shane. No caos, ele até conseguiu chutar uma válvula do traje de Mike e quebrá-la, fazendo com que o traje começasse a se encher de água fria. Enquanto isso, Mike sabia que esta era uma situação terrível e que ele precisava sair de lá o mais rápido possível. Ele finalmente conseguiu enfiar uma de suas pernas em uma fenda, o que deu a Shane espaço suficiente para passar e finalmente soltá-los. Pior ainda, durante esse processo ele arrancou uma das nadadeiras de Mike. Além disso, a força para se libertar o empurrou para frente através da mesma abertura pela qual Shane tinha acabado de sair. Depois, ele apenas ficou parado ali por um momento para se acalmar, o que foi ainda mais difícil do que antes por causa de tudo o que estava acontecendo. Finalmente, novamente quando ele estava calmo o suficiente, primeiro ele saiu pela pequena abertura pela qual havia sido forçado. Então, novamente ele começou a tatear as pedras, procurando por uma fenda na direção que ele achava que era para fora da caverna. Enquanto fazia isso, mais uma vez, milagrosamente, ele sentiu sua nadadeira apoiada em algumas pedras. Imediatamente, isso foi um grande alívio e foi quase simbólico que ele ainda tivesse a esperança de conseguir escapar. Depois, ele continuou na direção que achava que era para fora. Ele encontrava uma fenda e passava por ela, procurava por outra e passava por ela, e assim por diante. Então, de alguma forma, ele conseguiu encontrar uma área onde o lodo não era tão ruim. Ele realmente tinha um pouco de visibilidade. Enquanto nadava em direção a ela, ele conseguiu achar a linha guia. Eventualmente, ele a agarrou e percebeu que ainda podia senti-la se movendo, o que significava que Shane ainda estava ativo em algum lugar entre as pedras sedimentadas. Então, quase sem hesitação, ele simplesmente se virou para eles e começou a nadar naquela direção para ajudar Shane.
Tragicamente, enquanto ele nadava, a linha de repente ficou solta e imediatamente ele soube que Shane havia falecido. Pouco depois disso, ele voltou nadando e pôde encontrar o corpo sem vida de Shane. Então, em um gesto automático, ele começou a remover o equipamento de Shane para prepará-lo para ser levado de volta à superfície. Enquanto fazia isso, ele teve um súbito momento de compreensão. Seu traje estava parcialmente cheio de água fria e ele ainda precisava fazer as paradas de descompressão antes mesmo de poder sair da água. Este não era o momento de fazer um resgate. Ele teria que voltar mais tarde para fazer isso. Então, em vez disso, ele deixou Shane onde ele estava e seguiu pela linha todo o caminho de volta pelos corredores sinuosos e restrições, até finalmente encontrar os mergulhadores de segurança logo acima da entrada da caverna. Ele conseguiu comunicar a eles que Shane não voltaria, e então começou sua longa descompressão de 2 horas. Entre o pânico de antes e a água gelada em seu traje e saber o que aconteceu com Shane, esta foi uma experiência brutal. Depois de chegar à superfície, ele passou mais algum tempo se aquecendo e se acalmando antes de explicar à polícia o que havia acontecido lá embaixo. Foi durante isso que ele percebeu que era o único capaz de recuperar o corpo de Shane. Então, mais cedo ou mais tarde, ele teria que voltar para lá. Ele até queria fazer isso naquela mesma noite, mas o resto da equipe o impediu e disse a ele para esperar até a manhã seguinte. Depois que Shane foi recuperado, as imagens da câmera foram examinadas para descobrir o que havia acontecido. E nas filmagens eles viram que Shane seguiu Mike basicamente logo depois que Mike saiu de vista na segunda restrição. Além disso, foi determinado que devido à dificuldade em respirar, ele acabou sobrecarregando o sistema de rebriefer que estava usando. Isso então o forçou a mudar para o gás de emergência. Ele rapidamente queimou isso também, mas por estar em pânico, ele nunca voltou para o outro sistema. Ele também foi encontrado com a roupa completamente rasgada. Haviam rasgos por toda parte por causa da força com que ele nadava através das pedras. Depois de tudo isso que havia acontecido, a equipe finalmente mapeou a caverna, mas obviamente não foi da maneira que planejaram que aconteceria. E além da expedição perder Shane, eles também perderam a esperança de mapear a caverna para eventualmente ela ser transformada em um local para mergulhadores de cavernas locais virem e explorarem. Mesmo que as pedras fossem tiradas e as linhas-guias consertadas, todos esses pedregulhos e restrições significavam que esta caverna ainda estaria limitada aos mergulhadores técnicos mais avançados. Mais tarde, Mike diria que uma das restrições, que aparentemente é apenas uma pequena abertura sobre uma enorme pedra de várias toneladas, na verdade é uma pedra equilibrada e uma pequena borda de outra rocha. Então, finalmente foi decidido que a caverna era muito perigosa e a nova grade foi instalada na entrada, selando-a para sempre. O Poço Azul de Santa Rosa, entretanto, continua sendo um local de mergulho e natação seguro e popular até hoje, mas ninguém pode explorar as cavernas que há em seu fundo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se tiver alguma sugestão de história, fique à vontade para enviá-la através do e-mail que está na descrição. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar com o conteúdo. Muito obrigado por assistir e espero ver você no próximo.